Olá, povo de Deus. Bom dia. Graça e paz. Vocês estão aí? Aleluia, isso é bom. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Pai amado, graças eu te dou pela tua palavra mais uma vez nessa manhã. Eu te louvo, Senhor, porque ela é vida em nós, ó Pai. E tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, Pai. Portanto, eu te peço nessa manhã que o teu Espírito se mova em nós, que a tua palavra, Senhor, vivifica os corações, que a tua palavra vai além, Senhor, de simplesmente um anunciar comum, mas que entra num sobrenatural de Deus pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Semana passada o Mateus ministrou a palavra e ele falou de uma preocupação que não é só dele, não é só minha, mas é uma preocupação no nosso mundo moderno, nas igrejas cristãs brasileiras, de igrejas sérias, é lógico, que se preocupa com isso. É a questão da secularização que está invadindo as igrejas, não é? Traduzindo no popular, é aquele velho ditado: isso não tem nada a ver, isso não faz mal, isso não precisa ser mais assim, estamos no mundo pós-moderno, nós precisamos também evoluir, e a religião precisa também evoluir. Esse está sendo um dos perigos do nosso século, esse está sendo um dos perigos da igreja cristã brasileira, que a semelhança, ou como espelho, nós podemos ver a Europa, que eram países cristãos, dali surgiu muitos evangelistas, pregadores, que levaram a palavra pelo mundo afora, e hoje encontramos uma Europa descrente, uma Europa completamente destituída da fé cristã. É lógico que existem cristãos lá ainda, e existe ainda igrejas lá, mas a igreja foi se secularizando de tal maneira que ela enfraqueceu. Ela enfraqueceu ao ponto de muitos templos hoje lá terem este triste relato que hoje são boates, bares alugados, vendidos, templos que contemplava a glória de Deus e um povo cheio de fervor. Foi se perdendo e chegou aonde chegou. Eu quero hoje trazer um alerta para a igreja acerca de um outro problema que eu acho que nós temos que estar muito atentos com a igreja brasileira, com a nossa própria vida, que é
o desprezo por aquilo que Deus tem nos dado. O desprezo pelos dons, pelo chamado. A igreja tem perdido a essência maior do corpo de Cristo, na minha opinião, que é servir. Servir. Se você prestar atenção na vida de Jesus, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas também é a perfeita imagem de Deus. Em Cristo nós vemos o perfeito homem segundo a vontade de Deus. Se você quer agradar a Deus, olhe para Jesus. Se você quer aprender a andar nessa terra de forma sábia, olha para Jesus. E Jesus nos deu um grande ensinamento acerca disso. Ele, sendo o Senhor do universo, o Deus eterno e todo-poderoso, Ele disse: eu não vim à terra para ser servido, mas eu vim para servir. Naquele ato de humilhação e de despojamento total, Ele lava os pés dos discípulos. Nós conhecemos aquela passagem, Pedro tenta recusar aquela ação de Jesus para com ele, dizendo: não, eu que deveria. E Jesus disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, aquele homem que não tinha nenhuma trava entre o cérebro e a boca, ele já falou: então me lave inteiro, me lave de cima e embaixo. Mas Jesus, no seu caminhar, nos deixou o exemplo de que a vida cristã consiste em servir. Servir a Deus em primeira instância e servir ao próximo. E alguém já disse de forma muito sábia: se você não vive para servir, você não serve para viver. E eu percebo que a igreja aos poucos está perdendo essa qualidade essencial da vida cristã. Ao ponto de nós quase não termos que implorar para as pessoas fazerem alguma coisa. Pelo amor de Deus, cuida disso para mim. Pelo amor de Deus, me ajuda nisso na igreja. E as pessoas debocham e olham os trabalhos com desprezo. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E se você é servo de Deus, se desarme nessa manhã. Tira o seu escudo, tira a sua couraça. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, assim como tem e trabalhou quando eu pensei nessa palavra no meu coração. Temos uma história triste, a história de Esaú. Um homem que deveria ser um ícone lembrado em Israel como um grande patriarca. E ele, por uma tolice, por uma loucura, ele desprezou aquilo que ele tinha de maior valor. Eu quero pensar nesse episódio, porque eu já falei na minha oração, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não há acasos na Bíblia, há sim uma providência divina em usar da história de Israel, do povo escolhido, para preparar a sua igreja, que somos nós. Posso ouvir um amém? O Velho Testamento não está descartado, simplesmente algumas coisas do Velho Testamento já se cumpriram, eram figuras do que viriam, mas todas as histórias trazem em si uma aplicação prática para a minha vida e para a sua. Esaú, em cima deste tema que eu quero compartilhar com vocês, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos tentar entender por que Esaú não foi escolhido. Porque quando a gente vê esse termo, e até eu estava ali com o Ricardo agora há pouco, o Ricardo estava vendo algumas imagens para colocar na mensagem, para lançar no YouTube, e ele viu uma lá onde que parecia que tinha uma mão de Deus assim, pegando uma pessoa, tipo assim: olha, você eu escolhi. E parecia até uma imagem legal para essa mensagem, mas eu falei: não, Ricardo, eu acho que não, porque não é isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que Deus escolhe alguém e despreza outro, mas eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, para entender que todos podem ter a oportunidade de serem bênçãos, escolhidos, instrumento na mão de Deus, mas algumas pessoas, pelas suas próprias escolhas e atitudes, elas perdem, deixam escapar o privilégio de serem escolhidas por Deus.
Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: não despreze o seu chamado. Não despreze o seu chamado. Quando nós pensamos nessa história de Esaú, é lógico, dentro do contexto de Israel, que a maioria aqui conhece, a lei em Israel é que o primogênito, o filho mais velho, o primeiro, ele tinha a primazia de ser o chefe que seguiria, daria sequência àquele clã. Ele seria o líder da família. Ele teria uma herança em dobro. Ele teria privilégios espirituais, além dos materiais. Ele teria uma bênção especial do seu pai, que daria a ele como se fosse um cajado para continuar a obra. Este era o primogênito. Mas aconteceu que ela ficou grávida e tinha gêmeos em seu ventre. E diz a palavra de Deus que quem saiu primeiro, muito embora os dois tinham a mesma idade, o mesmo tempo de vida, foi Esaú. Esaú foi o primeiro a despontar, diz aí o texto claramente, e logo atrás, bem atrás e agarrado no seu calcanhar, veio o nosso amigo conhecido Jacó. Amigo conhecido Jacó. Por isso que Esaú chama-se Esaú, porque ele era uma criança bem peluda, com bastante pelo no seu corpo. E Jacó chama-se Jacó, porque Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Literalmente isso, ele veio agarrado ao calcanhar, mas no sentido de ser alguém traiçoeira. Olha, esse nome não foi muito bom de Jacó, não é? Ele era conhecido como alguém trapaceiro, traiçoeiro, alguém que estava pronto para dar o bote. E aí eu fiquei pensando nessa situação, será que Deus errou? Será que Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que deu ordem para o vento e ele se cala, que deu ordem para o mar e o mar se aquieta, será que ele não poderia ter invertido esse nascimento? Jacó primeiro, e a coisa estava redonda, certa, perfeita. Saiu Jacó, que era verdadeiramente, se tornou o herdeiro. Por que Esaú primeiro? Será que Deus cochilou nessa hora? A gente tem que pensar em tudo, amado. Tem que olhar para o texto e ficar remoendo ele no seu coração, na sua alma. É um processo interessante onde o Espírito vai ministrando. Amém? Portanto, essas hipóteses, na minha opinião, são vagas e infundadas. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso permitiu sim que Esaú viesse primeiro. Esaú teve a grande oportunidade da sua vida de ser o primogênito, de ser o herdeiro principal. E a história de Israel poderia ser completamente diferente. Qual o problema nisso? O Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas a história se mudou. Não é porque Deus não quis, não é porque houve um acidente de percurso, é porque Deus queria mostrar para mim e para você, a sua igreja hoje, que assim como você é chamado, eu sou chamado, nós podemos, por desprezo, perdermos o privilégio do chamado divino. Essa é a história de Esaú. Não houve acidente de percurso, era para ser ele, poderia ser ele. Mas ele desprezou o seu chamado. E eu fico pensando nos dons que Deus nos deu, não é? Porque o dom está muito ligado ao chamado. O dom está muito ligado ao chamado. Todos nós recebemos do Senhor dons que vêm do alto. A palavra de Deus diz que todo dom perfeito vem do alto. E eu não tenho dom nenhum para música. Pensa em alguém que é fraco em música. Eu não tenho ouvido para música. Eu não percebo a sinfonia. Eu não percebo, muitas vezes, a diferença do agudo e do grave. Eu sou péssimo em audição para música. Sou péssimo. Mas há aqueles, amados, que nasceram com dom. Mas existe também a dedicação,
Existe também a aplicação, existe também a disciplina que pode fazer você desenvolver muitas coisas. E se eu tivesse insistido, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu comprei um violão para tentar aprender. Se eu tivesse insistido e persistido, talvez eu tocaria, mesmo não tendo esse dom todo. Mas eu ia conseguir desenvolver alguma coisa. Mas existem pessoas que têm ouvido para a música, não é? Elas de ouvirem, elas percebem, sabem o que está errado, sabem o que está certo, e aprendem com uma facilidade. O que é isso? Dom de Deus. Dom de Deus. Há outros que têm uma facilidade enorme numa hermenêutica bíblica. Ele lê um texto e consegue encontrar ali verdades que você já leu 10, 20 vezes, você não consegue ver. Mas aquele cidadão tem um dom especial e ele olha assim e fala assim, Deus está mostrando algo nessa palavra. É um dom de Deus. Tem gente que tem dom para ganhar dinheiro. Velho, tem gente que tem dom para ganhar dinheiro. É uma habilidade para os negócios, é uma coisa incrível. O cidadão tem dom para ganhar dinheiro. E o que acontece com esses dons? Por que nós os temos? Por que Deus nos dá? Falando para a igreja, para os cristãos, para que você use-os para a glória de Deus e para abençoar o outro. Para que você seja instrumento de Deus, para a glória de Deus e para abençoar o outro. Amém? É por isso que você tem o dom. Esaú saiu primeiro. Era a sua oportunidade, era a sua chance de ser diferente, de fazer diferente, de escrever a sua história. Mas ele desprezou aquilo que Deus deu. Desprezou, jogou fora. Jogou fora. Sabe qual é o perigo, meu querido, se nós não atentarmos para isso a tempo, de desprezar aquilo que Deus deu? Apesar de Deus ter dado, você pode perder esse chamado e essa graça divina sobre a sua vida. E isso eu acho muito triste. E eu já vi muitos assim. Não foram poucos. Eu sirvo a Deus desde os 22 anos. E já vi muitas histórias. Já vi gente com uma unção de tocar um teclado sem precisar cantar. Só dele dedilhar o teclado, parecia que o ambiente mudava. O que era isso? Dom de Deus. E hoje ele canta para o mundo, para alegrar as festas mundanas. Hoje ele está jogado num lamaçal. Lamaçal de vida, sem sentido e sem graça. Perdeu porque desprezou. Perdeu porque desprezou. O que Deus tem te dado? Qual é o seu dom, meu querido? Qual é a área da sua vida em que você sente que aflora em direção a alguém ou alguma coisa? Será que você é uma daquelas pessoas que se incomoda demais ao ver alguém na sarjeta, um mendigo caído, há uma dor na tua alma que é diferente da minha? Talvez o seu dom e o seu chamado está ligado à assistência social. Ajudar as pessoas que não têm mais rumo, que não têm mais direção. Mas se você não entender isso, meu querido, você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para a sua vida está em você entrar no perfeito chamado de Deus e servir dentro do dom que Deus lhe deu. Esaú perdeu, olha que triste, relatado aí no capítulo 27, no versículo 35. Esse aqui é um diálogo de Esaú com o seu pai, porque Jacó trapaceou depois mais uma vez, foi lá e pegou a bênção final. É aquela bênção que eu falei que era algo que transcendia a bênção espiritual do pai sobre o primogênito.
Jacó costurou isso juntamente com sua mãe, foi na frente, pegou a bênção. Versículo 35, Jacó responde a Esaú: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Ele veio astutamente, mas ele recebeu, ele pegou a bênção que era sua, Esaú. Era sua. O escritor de Hebreus, vai lá rapidinho comigo em Hebreus. Chega a chamar Esaú de profano. Olha que texto forte, Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Igreja do Senhor Jesus, você foi salvo para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós fomos alcançados e agraciados por Deus com um propósito maior, de sermos instrumentos de Deus na terra, de servir o corpo chamado igreja. Posso ouvir um amém? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Se o teu dom é servir, se o teu dom é ficar numa porta, recebendo as pessoas com um sorriso no rosto, faça com destreza, faça com amor, faça com a melhor das suas forças e intenções. A diferença não está na posição, meu querido, mas sim em cumprir aquilo no qual você foi chamado. A parábola dos talentos, quando Jesus distribui 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro. Todos nós conhecemos aquela parábola. No dia do acerto das contas, o que ganhou 5 foi, entregou mais 5. E a resposta de Deus para ele foi: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas há aquele que recebeu 2. E ele apresentou mais 2, e o Senhor não disse para ele: você só produziu 2, então você ajuda ali na porta da grande festa da boda dos cordeiros. Não. Filho, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Porque não importa a performance, e sim está dentro do chamado que Deus deu a cada um de nós. Não é produtividade, é servir. É servir. É fazer uso daquilo que Deus te deu. Qual é o seu dom, meu querido? Qual é a área que você pode servir neste corpo chamado igreja? Qual é a área que você pode servir lá fora, no evangelismo, na assistência, na ajuda, no socorro? Uma coisa eu sei: não existe nenhum servo de Deus que não tenha recebido dom do alto. Dom do alto. Até aquele que recebeu 1, teve a grande oportunidade de fazer daquele 1 uma multiplicação. Esaú foi chamado de profano. Profano é alguém que não tem religião. Profano é alguém que está distante do sagrado. Profano é alguém rejeitado. Não despreze o seu chamado. Segunda coisa que eu aprendo com Esaú: pondere as suas escolhas. Pondere as suas escolhas. Esaú estava diante de um quadro simples. Era um apetite natural, era um apetite da carne. Uma fome. E ele chegou faminto do campo, mas ele não estava num deserto. Ele chegou em casa.
Quando a gente vê a história, sem se atentar para os fatos em si, parecia até que este homem ia morrer. Ele diz: eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Ele estava com fome de alguém que está com fome de um dia normal, que não comeu ainda. Mas ele está diante de uma escolha, ele tem que tomar uma decisão. Há ali um prato colocado diante dele, e há uma proposta, se é que eu posso dizer, uma proposta indecente. Você quer comer? Me dá o seu dom, me dá o seu chamado, me dá o melhor que Deus te deu, a sua primogenitura. Eu não estou aqui dizendo que Jacó agiu certo. O texto diz que Jacó era um trapaceiro. Mas, por outro lado, Jacó valorizava a bênção de Deus. Jacó foi alguém que mostrou desde o princípio um desejo por ser um servo, por ser um líder, por estar servindo a Deus como primogênito. E Esaú estava diante do grande dilema, que é um dilema que eu e você estamos aí todos os dias para tomarmos as nossas decisões. É a gratificação instantânea. Fizeram um teste com as crianças americanas, neste quesito da gratificação instantânea, para ver se algumas respondiam diferente. Deram um pedaço de chocolate muito saboroso para várias crianças e disseram o seguinte: se vocês não comerem esse chocolate, vocês vão ganhar o pacote inteiro, futuramente. E deixaram essas crianças num lugar, e deram lá o seu pedaço de chocolate, e ficaram esperando para ver qual seria a reação das crianças. Quase que 100% delas comeram chocolate. Porque está em nós, no nosso instinto natural, herdamos de Adão e Eva, depois da queda, o desejo de satisfação imediata. Somos assim. Queremos satisfazer os nossos desejos agora. Eu não vou esperar o casamento, eu quero hoje. A vida é para se viver. Guardar para quê? Não é assim? Está se guardando para quê? Aproveite a vida. Se satisfaça hoje. Para que esperar o amanhã? O amanhã é incerto. Esaú estava diante desse dilema. Me satisfaço agora, mato esse apetite que eu estou? Ou espero o melhor de Deus para a minha vida? E aí, meu querido? Todos os dias eu e você estamos diante deste quadro de decisão. É no trabalho, é na escola, é em casa, é nos nossos afazeres, estão aí as decisões a serem tomadas. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção: pondere as suas escolhas. Por que, bispo, eu tenho que estar ponderando e sempre atento às minhas escolhas? Porque você não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós somos seres sociais. Nós interagimos, estamos interligados entre nós. Atrás de você tem uma família, uma igreja, uma irmandade. E as nossas escolhas vão afetá-los também. As nossas escolhas vão afetá-los também. Dona Egá falou aqui na palavra de oferta, dos nossos exemplos. Os nossos filhos estão vendo, eles estão vendo as nossas escolhas. E quando você escolhe errado, por causa de um capricho e um desejo de satisfação temporária, você está implantando no coração deles um ensinamento pernicioso, de que na vida o que vale é o agora, de que na vida o que importa é a satisfação, é o prazer. Depois você pode ensinar, você pode admoestar, você pode insistir, mas isso foi colocado como um chip lá dentro. Lá dentro. Ei, igreja, a história podia ser diferente. Esaú escolheu a satisfação temporária, e o seu nome foi riscado da história. Ele serve como um exemplo negativo. Não sejam igual o profano Esaú.
Mas como eu já disse, poderia a história ser diferente. O Deus de Abraão, Isaque e Esaú. As nossas escolhas estão afetando outras pessoas. Portanto, tome cuidado com as suas ações. Tome cuidado com os passos que você dá. Quando você demonstra em casa que servir a Deus na igreja é um peso, você está minando uma criança lá no cerne da sua vida. Eu não sei te dizer, nunca estudei isso, mas eu vou pela Bíblia. Ensine a criança no caminho que se deve andar. Existe um ponto, existe um tempo, existe um momento na vida da criança em que ela absorve de forma intensa aquilo que nós passamos. De forma intensa. Quem aqui não se lembra de alguns conselhos dos pais, mesmo hoje velhos? Meu pai não era lá um grande companheirão, mas eu me lembro uma vez que meu pai me ensinou a atravessar a rua. Olha que coisa, não lembro nem quantos anos eu tinha. E ele chegou para mim e falou assim: filho, você não pode atravessar escondido atrás de um carro, porque pode vir um veículo e não ver que você estava ali. Aí ele foi certinho, pegou na minha mão e falou assim: olha, aqui é um carro. Falou, quando você tem um carro na sua frente, parado, e você precisa atravessar a rua, você vai no carro, e aí então você chega no final do carro e você olha, para depois então você atravessar. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ficou tatuado ali no meu coração. Ficou tatuado. Por que infelizmente, amados, olha que triste coisa eu vou dizer agora. Por que infelizmente muitos filhos de pastores não estão servindo ao Senhor? E quando eu digo servir ao Senhor, meu querido, não estou querendo dizer que tem que fazer parte do louvor, eu tenho que ser pregador. Eu ainda não tenho nenhuma filha pregadora, nem faz parte do louvor, mas elas temem a Deus. São servas de Deus, servindo de outra maneira. E é lógico, os dons é Deus quem distribui, cada um tem um dom, cada um vai servir numa área. Mas eu estou falando de filhos de pastores que abandonaram, foram embora. É lógico que cada caso é uma história, cada história é uma realidade, mas muitos deles é porque eles cansaram de ver dentro de casa pais amaldiçoando a igreja. Dentro de casa, pais falando mal do pastor, falando mal do bispo, falando mal da igreja. Eles viram tudo isso ali dentro, isso não combina com a fé cristã, isso não combina com as decisões que eles dizem que tomam. É como aquela velha historinha que nós já cansamos de ouvir, não sei nem se é verdade ou se é fantasia, de uma esposa do pastor, que ao término de um culto, pegou o colchão e jogou no altar, e os irmãos falaram: o que você está fazendo? Ela falou assim: eu quero este homem aí que está pregando, porque lá em casa é diferente. Eu vou morar aqui. Aqui tudo é muito bonito, mas lá em casa é diferente. Lá em casa é diferente. As nossas escolhas estão afetando outras pessoas. E por favor, não assuma a síndrome de Caim, quando Deus pergunta para ele: cadê o seu irmão? E ele diz: sou eu por um acaso o tutor do meu irmão? O cuidador do meu irmão? Sim. Sim. Você deve ser o cuidador do teu irmão. Eu devo ser o cuidador do meu irmão. É o que o apóstolo Paulo disse: se por uma ação minha, isso trouxer um escândalo e vier a trazer uma perda na vida de um irmão, eu abro mão disso. Eu não como carne de porco, eu não como nada, se for para produzir queda na vida do irmão. Pondere as suas escolhas, meu querido. A satisfação momentânea sempre foi e sempre será, fora do tempo, um desastre na vida do crente. Sempre foi e sempre será um desastre na vida da igreja. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus filhos espirituais.
Talvez você nem perceba, mas tem pessoas olhando para você. Tem pessoas se espelhando em você. Você acha que não tem valor nenhum, mas tem pessoas olhando para você e falando: nossa, queria ser que nem ela, serva de Deus. Aí de repente você chuta o pau da barraca, você abandona tudo, por causa do quê? Por causa do quê? De uma satisfação momentânea. Ai, eu já não era mais feliz com ele. Ai, o amor acabou. Ah, meu querido, isso é coisa de novela. Põe teu pé no chão. O amor não é um sentimento, é uma ação em direção ao outro. Você decide amar a sua esposa, você decide amar o seu irmão, você decide amar o seu esposo. Você decide aqui dentro, ó. Decide aqui dentro. Posso ouvir um amém? Terceiro e último lugar que eu quero aprender com esse tema: muitos chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos que entender que temos que preservar o dom que Deus nos deu. Deus dá, mas cabe a cada um de nós manter, cuidar, dar manutenção daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Não é porque você um dia recebeu o Espírito Santo que você vai permanecer cheio do Espírito a vida toda, se você não cuidar desse relacionamento com o Espírito Santo. Olha o que Paulo fala a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 6, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim a Timóteo: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu volto a lembrar, eu torno a lembrar-lhe que você precisa manter vivo a chama do Espírito, a chama de Deus, que foi dada a vocês mediante imposição de mãos. Timóteo era um discípulo de Paulo, líder, evangelista, e Paulo percebeu a necessidade de exortá-lo a fim de que ele voltasse a dar manutenção no seu ministério. Você tem um dom, glória a Deus por isso. Em primeiro lugar, não despreze isso. Abrace isso com toda a sua força e entende que você foi chamado para servir a Deus. Tome cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas, porque isso vai afetar os outros ao seu redor. E em terceiro lugar, entenda, você tem que cuidar e dar manutenção naquilo que Deus te deu. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: cuida, dê manutenção. Deus nos deu muitas coisas. Deus nos deu bens materiais, não é? Que você tem que saber cuidar disso. Porque não adianta você ganhar dinheiro se você perde tudo depois, não é? Você nunca vai ter uma reserva, você nunca vai ter uma situação que você pode socorrer o outro, porque você está vendendo o almoço para comprar a janta. Você tem que saber administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós temos 2 pés, para quê? 100 sapatos. Vocês não acreditam, eu trabalho no ramo de mudança, eu já fiz mudança, em que só de sapato de uma única pessoa foram 30 caixas. Você sabe o que é 30 caixas de sapato, meu querido? Nem uma centopeia daria conta de usar tudo. Nem se tivesse uma festa por dia. É aquela compulsão de compra, não sabe cuidar daquilo que Deus deu. Aí não sobra para abençoar, não sobra para investir no reino. Meu querido, Deus te deu uma coisa que é preciosíssima: a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Bênção de Deus. Posso ouvir um amém? Você tem dado manutenção? Você tem que dar manutenção, meu querido. Você tem que cuidar disso. Você tem que estar atento aos filhos que estão crescendo. Você tem que estar atento com quem eles andam.
Você tem que estar atento à tua esposa. De vez em quando tem que dar manutenção. Tem que dar manutenção. Tem que se lembrar, de vez em quando, meu querido, que presente não é só em dias festivos, mas que uma mulher se derrete ao receber alguma coisa fora de data. Isso é manutenção no casamento. Isso é cuidar do relacionamento. E nós temos que dar manutenção no nosso ministério, naquilo que Deus confiou em nossas mãos. Tem que cuidar. Cuidar, meu querido, é zelar. Cuidar é cada dia mais se preparar, melhorar, avançar. O que foi que Deus deu na sua mão? Dom de ministério de louvor, de música. E eu sei que existe vários graus de se tocar. Eu não entendo muito, mas eu sei que existe várias maneiras, desde as iniciais, aquele beabá, e outras já mais aprofundadas. Em que ponto você está? Você deu continuidade a isso? Você, quando toca a sua guitarra, você tem procurado ser o melhor guitarrista para Deus? Isso é manutenção naquilo que o Senhor nos deu. Isso é gostar e querer cuidar e melhorar as coisas que Deus nos deu. Aleluia! Todos nós temos um começo. O que nós não podemos é estacionar na fase inicial, meu querido. Nós temos que crescer em todas as áreas, relacionamento, família, dom, ministério. Você tem que ser cada dia melhor. Se quando você se converteu, você era fogo puro, hoje você tem que estar queimando todo. E não o contrário. Ah, isso era no meu começo, era o primeiro amor. Para com esses jargões, amados, que só servem para roubar o melhor de Deus na sua vida. Eu conheço na Bíblia homens que conheceram a Jesus. No começo da vida deles, negaram Jesus. No fim da vida deles, falou assim: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu na cruz. Houve um quê? Um crescimento. Houve uma manutenção no dom, no chamado. Se tornaram homens melhores e não piores. Homens mais avivados, mais cheios de graça, e não menos cheios de graça. Portanto, não despreze o que Deus te deu. Seja qual seja a função que você exerce numa igreja, meu querido, faça isso com todo o zelo, faça isso com todo amor, faça isso com toda dedicação, para que lá na frente, você não venha chorar como Esaú, para buscar de volta o que perdeu, e seja impossível. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos ter um texto de conclusão. Esse é um dos textos que eu sempre olho para ele e falo: em qual parte nós estamos? Lucas capítulo 13, eu vou encerrar com ele. Uma advertência de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lucas capítulo 13, versículo de 6 ao 9. Está ali na tela? Diz assim a palavra do Senhor: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em uma vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Eu fico pensando nisso. Será que eu e você estamos em que etapa dessa parábola? Será que eu e você poderíamos estar neste intervalo de 1 ano?
Aonde este homem, que eu creio que é Jesus, disse assim: não, deixa eu adubar mais um pouquinho. Deixa eu regar um pouco mais. Para ver se ele ama servir. Para ver se ele se entrega na obra. Para ver se ele aproveita e remir o tempo que lhe foi dado. Ou talvez você esteja nos 3 primeiros anos, eu esteja nos 3 primeiros anos, e o Senhor veio e não achou nada, o Senhor veio e não achou nada. Mas a grande advertência é que depois de um período de insistência, pode haver o corte. Pode haver o corte. Eu não falo isso, meu querido, para que você saia daqui triste. Ao contrário, eu falo isso com temor e amor. Porque Deus falou primeiro comigo. Os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. Receba essa palavra de Deus. Aviva a tua alma, meu querido. Não perca mais tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Vivemos em um tempo tão difícil, que literalmente ninguém sabe o amanhã. Você não sabe se estará vivo ou não. Se estará com o seu negócio quebrado ou não. Se estará com dinheiro ou não. E eu encontro uma igreja. O que mais me magoa, amado, é que é a igreja de Cristo. Eu não estou lidando com pessoas do mundo, que não têm temor de Deus, que não conhecem a palavra. Eu estou lidando com gente de Deus, que deveriam ser mestres no servir, que deveriam amar a obra de Deus com toda a sua força, conhecem as Escrituras. E é isso que entristece, que essa palavra é para servos e servas. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa ser um dínamo no seu coração, na sua alma, e te lançar num novo viver em Cristo, meu querido, num novo viver em Cristo. Abraça o que o Senhor confiou em suas mãos. Seja o melhor naquilo que Deus te designou a fazer, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Ah, Pai Santo e querido, eu te louvo pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela é poderosa para penetrar no mais íntimo de cada ser, dividindo, Senhor, os pensamentos, as intenções. Pai, trate conosco nessa manhã. Ah, meu Senhor, nós cantamos agora há pouco, todo joelho se dobrará diante da Tua presença, toda língua confessará que Tu és o Senhor, e o clamor do Teu Espírito nessa manhã, é que se o Senhor é o Senhor, aonde está aqueles que o servem? Onde está a obediência do chamado? Onde está a destreza na sua obra, no seu serviço e no seu reino? Cantamos que Tu és Senhor, mas as nossas ações não o colocam como Senhor das nossas vidas. Pai, eu oro essa manhã pela igreja. Eu oro, Senhor, para que o despertamento do Teu Espírito não tarde. Para que o despertamento do Teu Espírito não tarde, Senhor, antes que chegue o dia da poda. Antes que chegue o dia, Senhor, que a árvore já não tem mais jeito. Aviva o Teu povo, Senhor. Desperta a Tua igreja. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Erga tua mão para o céu, meu querido. Graças eu te dou, meu Senhor, por cada vida que aqui está, porque foram chamados por Ti. Abençoa-os, Senhor. Guarda-nos aonde quer que formos. Dai-nos a Tua bênção, Pai. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus,
hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.